Olá pessoal, estamos de volta depois de um pequeno feriado, aí, uma semana de descanso, de folga, estamos de volta. Então, hoje a nossa conversa é sobre o modelo Poisson. A gente já viu o modelo de regressão linear, que a gente usa para desfechos que são variáveis contínuas, e que tem uma distribuição que seja aproximadamente simétrica. A gente estudou regressão logística, que se aplica a situações em que a gente tem um desfecho binário do tipo sim ou não, né? Que é disparado o desfecho mais comum, mais frequente dentro da análise epidemiológica. Então, tem uma coisa do tipo, né? É, não é, tem, não tem, obeso, não obeso, baixo peso, não baixo peso, e por aí vai. Hoje nós vamos estudar o modelo Poisson, que se aplica a um outro tipo de desfecho, que é um desfecho do tipo contagem. Esse desfecho contagem, ele aparece em situações ou de estudos transversais, em que a gente investiga o número de ocorrências no passado de um determinado tipo de evento, como episódios de falta de ar, de bronquite ou asma. Então eu posso perguntar no meu questionário, olha, nos últimos 6 meses, você teve algum episódio de chiadeira, falta de ar, asma? Sim, tive. Quantos teve? E aí a gente tem, então, quer dizer, para todo mundo do meu estudo, um período de tempo fixo e um número de episódios, que pode ser 0, 1, 2, 3, quantos forem. Esse tipo de dado aparece também de estudos longitudinais, em que eu acompanho pessoas durante um período de tempo, mas esse período de tempo muitas vezes é variável para cada indivíduo, porque se eu tenho uma corte dinâmica, a pessoa pode entrar no estudo ou sair do estudo ao longo do processo de acompanhamento. Então eu vou ter para cada indivíduo um tempo de observação diferente e vou ter uma contagem do número de episódios que aconteceram para esse indivíduo ao longo da observação. Isso aí serve tanto para o exemplo anterior lá da asma, como para doenças comuns que se repetem, do tipo diarreia, do tipo infecção respiratória aguda. Então esse tipo de desfecho, embora ele não seja tão comum quanto desfechos binários, é um tipo de situação que aparece com frequência dentro da epidemiologia, ligada a estudos longitudinais ou mesmo transversais, em que a gente vai ter, uma prevalência num determinado período pré-especificado, ou a gente vai ter um valor de incidência daquele desfecho. Esse modelo está baseado naquilo que a gente conhece por processo de Poisson, que é o quê? Uma contagem de ocorrências que acontece ou num período de tempo ou num determinado espaço. Tipicamente, os exemplos dos livros têm a ver com material radioativo, e eu posso estar contando, quer dizer, quantas emissões radioativas um determinado material apresenta, e aí a contagem de tempo é milissegundos, microsegundos e tal. Mas isso também pode ser por espaço, e eu posso contar, por exemplo, um número de células numa determinada área definida por uma grade num microscópio, por exemplo. Esse processo de Poisson, que estuda, então, essa ocorrência ao longo do tempo, ou mesmo do espaço, ela assume que a taxa de ocorrência, que a gente chama de lambda, ela é constante.
Essa taxa, né, a gente chama de incidência, outras, né, áreas de estudo chamam de intensidade, de fragilidade. São os nomes que a gente encontra, né, com mais frequência nos livros sobre regressão Poisson. Então, a gente está assumindo nesse processo de Poisson que a taxa de ocorrência, ou seja, a intensidade desse processo, é constante ao longo do tempo. E o que varia é o número de ocorrências num determinado intervalo de tempo, ΔT. Então, quer dizer, com uma taxa constante, a cada intervalo de tempo de observação, eu vou ter um determinado número de ocorrências. E esse N varia aleatoriamente de acordo com, né, essa distribuição de probabilidades. Outro aspecto importante do processo de Poisson é a falta de memória do processo. Ou seja, o número de ocorrências que eu observo num intervalo de tempo ΔT1, ele é totalmente independente daquilo que aconteceu no espaço anterior ΔT0. E, finalmente, eu não vou observar dois eventos no mesmo tempo t, porque nós estamos tratando aqui tempo como sendo uma medida contínua, ou seja, a probabilidade, inclusive, né, a probabilidade da ocorrência de um evento num momento t exato é zero. Então é por isso que a gente sempre trabalha com intervalos de tempo, né? A lógica é tempo contínuo. A distribuição Poisson, que me dá, né, qual é a probabilidade de ocorrência de um evento num determinado intervalo, tem, né, essa forma, essa equação que vocês estão vendo aqui. Então veja que a probabilidade de acontecerem x ocorrências num intervalo ΔT é dado por essa equação aqui, que é o exponencial de menos lambda, que multiplica ΔT, ou seja, o tamanho desse intervalo de tempo, multiplicado pelo lambda ΔT elevado a x dividido pelo x fatorial. Então veja, o x é o número de ocorrências, lambda é a intensidade do processo e ΔT é um intervalo de tempo maior do que zero. Então, essa é a fórmula da distribuição Poisson que me dá, né, a probabilidade de ocorrência de um número x de eventos num determinado intervalo ΔT. Então, vamos ver aqui, né, como é que eu posso usar essa distribuição de Poisson. Se eu pegar aqui o número de falhas no teste de Denver, nós já falamos desse teste, né? Então, eu tenho lá um teste para avaliar desenvolvimento infantil. Esse teste tem 11 perguntas e, né, são 11 testes, 11, né, atividades ou perguntas que a criança tem que responder, e eu vou contar o número de falhas. Esse número de falhas vai variar de 0, né, até 11, no caso, né, deste teste específico que tinha 11 itens. Então, isso foi aplicado lá na coorte e nós observamos uma média de 1 falha e meia por criança, arredondando aí 1,49, 1,5. Criança, né, teve criança com 0 falhas, teve criança com até 11 falhas. Então, como é que eu calculo, né, a probabilidade, por exemplo, de 0 falhas? Bom, o x é igual a 0, então tudo que tiver multiplicado por x desaparece, né, da minha conta, e eu vou ficar então aqui só com o exponencial de menos 1,5, que vai dar
0,225, ou seja, 22,5% de probabilidade de uma criança qualquer ser testada e apresentar 0 falhas. Se eu for calcular a probabilidade de eu observar 3 falhas, então eu vou ter o exponencial de menos 1,5 vezes 1,5 elevado ao cubo dividido pelo 3 fatorial. Então, com essa equação, eu consigo calcular qual é a probabilidade de qualquer número de falhas, né, nesse teste. Note que, né, neste caso, isso não é um número de episódios de coisa nenhuma e não tem, né, claramente tempo ligado a isso. Então, quando isso acontece, ou seja, eu tenho aí um número de respostas certas ou um número de respostas erradas, etc. e tal, em que todo mundo, né, teve o mesmo número de itens para responder, eu simplesmente considero que o tempo, aí, entre aspas, é igual a 1 para todo mundo e ele sai fora da equação. Bom, vamos olhar o que acontece, né, quando eu calculo as probabilidades de cada número de falhas, né, nesse teste. Então, veja que em laranja claro aqui, eu tenho aquilo que foi calculado através da fórmula da distribuição Poisson. Então, veja que eu tenho aqui, por exemplo, né, aquela conta que nós fizemos, 22,5% a probabilidade de 0 falhas, depois a probabilidade de uma falha sobe para alguma coisa em torno de 34% e depois cai para 25% 2 falhas e depois 12% 3 falhas e aí por diante. Mas o que foi que nós observamos, né, na prática, na coorte? Nós observamos 32% de crianças com 0 falhas, 30% com 1 falha, 20% com 2 falhas e assim por diante. O que aconteceu então nesse caso? Nós estamos vendo que o número de falhas das crianças não acompanha exatamente a distribuição Poisson. Nós temos mais zeros do que aquilo que a distribuição, né, prediz, aquilo que se esperaria se as crianças falhassem de acordo com uma distribuição Poisson. E depois nós temos menos 1 falha, 2 falhas, 3 falhas do que predito pela distribuição. E lá na ponta nós temos um pouco mais de 6, 7, 8 falhas do que aquilo que seria esperado. Então, veja que nós temos uma situação aqui em que o observado não está lá muito perto daquilo que seria esperado pela distribuição. Isso é uma coisa que nós vamos lá agora, né? Guardar isso na memória. Mais para frente um pouco nós vamos ver como é que essas coisas acontecem, por quê e como é que se pode consertar isso do ponto de vista de eu usar um modelo baseado numa distribuição e o meu dado não seguir exatamente essa distribuição. Bom, qual é o modelo que está sendo proposto aqui? Como sempre, eu vou escrever o meu parâmetro de interesse, lambda, como uma função linear dos meus preditores. Lambda, neste caso, né, é uma incidência, é uma intensidade. Então, esse valor é limitado a um intervalo que é maior do que 0 até infinito. Então, veja que este lambda é um valor, né, estritamente positivo. Quer dizer, ele não é nem negativo e não é 0. Se for 0, eu estou perdendo meu tempo de estudar um evento que tem, né, ocorrência, uma intensidade de ocorrência 0. Então, para esse tipo de parâmetro, nós vamos usar uma função de ligação, que é a função de ligação log. Então,
essa função log, né, vai fazer com que o meu, né, desfecho transformado φ log de lambda, né, varie agora na reta real inteira, porque o log de qualquer valor menor do que 1 é negativo, né, e é levado, né, em todo o lado negativo da reta dos reais, e o log de tudo que é maior do que 1 é um valor positivo e o log do 1 é zero. Então, está aqui o meu modelo, baseado numa transformação logarítmica. Lembrando que a gente fala de log, e aí já tem gente perguntando, mas é log de base 2, log de base 10? Não. Na estatística, a gente sempre usa a base E, o logaritmo natural. Quer dizer, a gente fala de log, mas a gente nem pensa em outras bases. Quer dizer, é sempre base E. E o logaritmo natural é definido dessa forma aqui, né? O log de base E de E elevado a x é x. Então, essa é a definição do logaritmo. E o valor dessa função pode ser representado pela área abaixo dessa função 1 sobre x, que tem essa forma que está aparecendo aqui. Então, veja que conforme o meu x aumenta, o que acontece? O valor da função log de x aumenta, mas aumenta cada vez mais devagar. Veja que, né, se eu aumentei aqui de 1 até um pouquinho, a área, né, aumenta isso aqui. Agora, se eu passo daqui para lá, o valor da área acrescido vai ser menor. E cada vez menor, porque essa reta 1 sobre x vai ficando cada vez mais perto do zero. Mas nunca chega no zero. Isso é uma curva que chama assíntota, né? É aquela curva que vai chegando perto, 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 mas nunca encosta. Bom, o modelo simples Poisson, então, é escrito desse jeito. Veja, a minha φ é uma função do lambda, meu parâmetro de interesse, que é o log do lambda. Então, o meu modelo Poisson é um φ é igual a alfa mais um beta x, ou seja, log de lambda é igual a alfa mais beta x. Bom, como é que fica o lambda, então, em função dos coeficientes do meu modelo, né, desses parâmetros do meu modelo? Se o log de lambda é alfa mais beta x, o lambda nada mais é do que a exponencial de alfa mais beta x. Quando eu tenho um preditor binário, então x é 0 para os não expostos, o x é 1 para os expostos, eu tenho uma resposta que é do tipo 0, 1, 2, 3, etc. Eu vou ter uma situação em que o log, né, do lambda zero, que é a intensidade, a incidência entre os não expostos, é alfa, ou seja, a incidência entre os não expostos é o exponencial do alfa. Para aqueles que são expostos, o meu modelo vai ficar, né, alfa mais beta x, o x é 1, alfa mais beta. O alfa eu já sei que é o log do lambda zero, então o beta é o log do lambda 1, que é a intensidade, a incidência entre os expostos, menos o log do lambda zero, ou seja, o exponencial do beta é a incidência entre os expostos dividido pela incidência entre os não expostos. Olha só, nosso velho amigo risco relativo. Risco relativo definido com base em incidência. Isso, na verdade, pode ser até uma prevalência de período, né? Pode ser uma incidência acumulada, pode ser uma densidade de incidência, dependendo, né, do desenho do estudo de onde saiu o dado que eu estou trabalhando.
O intervalo de confiança, né, dos betas vai ser, né, também nosso velho conhecido, o beta mais ou menos 1,96, o erro padrão do beta, ou seja, o intervalo de confiança para o risco relativo eu posso calcular como o exponencial, né, do limite inferior do intervalo de confiança do beta e exponencial do limite superior do intervalo de confiança do beta. Tranquilo. Bom, como é que fica isso então na prática? A resposta que a gente observa, né, o dado que a gente coleta, né, é o número de ocorrências. Mas a gente está olhando, vendo aqui nos modelos em que o parâmetro de interesse para mim não é o número de ocorrências, é a incidência, né, ou a intensidade do processo. Mas essa intensidade do processo nada mais é do que o número de ocorrência dividido por tempo. Tá? Então, veja, eu registrei número de ocorrência, registrei o tempo de cada indivíduo, né, ou atribuí 1 para todo mundo se não tem tempo, e o meu modelo então fica, né, escrito desse jeito, o log do n sobre t, 1 alfa mais beta x, blá blá blá. Mas o log de uma razão é o log do numerador menos o log do denominador. Então veja que eu posso escrever esse modelo como sendo o log do número de ocorrências igual ao log do tempo mais alfa mais beta x, etc. Veja que o log do tempo, né, não tem coeficiente ligado a ele. Então, ele é um termo fixo nessa minha equação de modelo. Ele é tradicionalmente chamado na literatura em inglês de offset, que nada mais é do que um contrapeso, né? Ou seja, o t vai estar dando para cada indivíduo, né, o seu tempo de observação, ou seja, vai estar atuando aí como um contrapeso, dando a cada indivíduo, né, o peso que ele deve ter na hora que a gente vai calcular os coeficientes em função de ter mais ou menos tempo de observação, que vai ser, claro, proporcional ao número de ocorrências observadas. Bom, o modelo Poisson tem um aspecto que é muito importante que a gente, né, entenda e esteja atento a ele, que é o processo de superdispersão. Nós vamos relacionar isso, né, com aquele gráfico que nós vimos lá atrás. Então veja, vamos supor que eu tenho lá nas minhas crianças que estão fazendo o teste de Denver, 2 grupos, né, expostos e não expostos a alguma coisa. Vamos dizer que eu tenho estimulação cognitiva, né, em 2 níveis. Né, crianças bem estimuladas, crianças mal estimuladas. Então veja que, né, a ocorrência de falhas no teste para os expostos a má estimulação é maior do que a ocorrência de falhas no teste do que as crianças que foram bem estimuladas. Se o meu modelo não incorpora essa exposição, que é super importante, para definir o desfecho, o que vai acontecer? Eu vou ter aquilo que nós observamos lá atrás, né? Mais zeros do que o esperado, mais contagens altas do que o esperado, e esse modelo Poisson não se ajusta lá muito bem, e eu acabo com mais variância do que o previsto. Veja que o modelo Poisson, assim como a maioria das distribuições de probabilidade, tem, né, a sua variância amarrada com a média, com a intensidade do processo. Então, no modelo Poisson, quanto maior a intensidade do processo, maior a variância. E essas duas coisas estão amarradas por definição. Então, não é como na distribuição normal, em que eu tenho a média e a variância, duas coisas soltas, que eu posso ajustar no meu modelo. Aqui não. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa quando eu tenho superdispersão.
Então, né, situação comum é isso, mais zero do que o esperado, mais contagem alta do que o esperado. Quando eu incluo variáveis que são bons preditores do meu desfecho, a tendência é que a tal superdispersão ela vá diminuindo, mas frequentemente ela não desaparece, porque a gente raramente tem, né, no nosso conjunto de dados de observações, preditores que expliquem a grande parte daquilo que a gente está estudando, em especial em fenômenos biológicos. Então, o que a gente tem, né, como exemplo? Vamos voltar lá no Denver e fatores de risco. Eu tenho lá o número de falhas no teste, é uma coisa atemporal, o tempo, né, vai lá, 1 para todo mundo, e eu vou modelar então a média de falhas por criança. A gente precisa estar muito atento quando trabalha com o modelo Poisson para estar ligado no que é aquilo que o nosso coeficiente do modelo está dizendo, né? Porque, como eu disse agora há pouco, pode ser, como nesse caso, a média de falhas, pode ser uma incidência, né? Pode ser uma prevalência, então a gente precisa estar ligado, né, no que é que a gente está estudando. O mais comum, né, é que a gente tenha ou uma média de ocorrências, né, ou uma incidência né, de um evento qualquer em relação ao tempo. Então, nós temos aqui o exemplo desse modelo Poisson que não tem o tal do offset, não tem contrapeso. Por quê? Porque todo mundo tem, né, atribuído o mesmo valor de t. Então, eu dei t igual a 1 para todo mundo, o log do t igual a 0 e ele sumiu da minha equação do modelo. Então, o que é que nós temos aqui? Eu tenho quintis de renda familiar sendo comparado nesse modelo. O quintil 5 é o mais rico e ele não está aparecendo aqui porque ele é o grupo de comparação. Então, né, veja que o meu coeficiente aqui está dizendo que o grupo 4 tem, em média, 20% mais de falha, né, do que o grupo 5, que é o mais rico. Se eu olhar lá na outra ponta, o grupo mais pobre tem 48% mais falhas do que o grupo mais rico. Do ponto de vista de escolaridade da mãe, que é essa variável aqui, que é uma escolaridade baixa, as crianças cujas mães têm escolaridade baixa têm um coeficiente de 1,17, ou seja, 17% mais falhas do que aquelas cujas mães têm escolaridade mais alta. Aquelas que nasceram de baixo peso ao nascer, 37% mais falhas do que as que nasceram com peso normal. E idade gestacional em semanas, agora, veja, um coeficiente menor do que 1, indicando que cada semana a mais de idade gestacional reduz em 8% a média de falhas dessa criança. Eu vou multiplicar por 0,92, vou multiplicar por 0,92, ou seja, eu estou reduzindo em 8% a média de falhas. Né? Então veja que esse coeficiente desse modelo agora aqui me dá, né, num valor, numa medida relativa, o quanto aumenta, o quanto diminui a média do número de falhas. Como é que a gente avalia superdispersão? Eu posso ajustar exatamente esse mesmo modelo usando um outro comando, que não é o comando Poisson do Stata, é usando um comando que é o GLM, e eu digo para o Stata, olha, eu quero um, né, GLM, que é um modelo linear generalizado, usando uma distribuição da família Poisson.
E aí ele me apresenta uma saída, né, mais completa do que aquela anterior. E aqui eu consigo observar qual é o valor do Q quadrado de Pearson desse modelo, nesse caso aqui 1993, e posso comparar com o número de graus de liberdade do resíduo, 1312. Então veja que o que é esperado quando a distribuição, né, do meu dado é parecida com uma distribuição Poisson teórica. O que se espera é que o Q quadrado de Pearson seja muito parecido, se não igual, ao número de graus de liberdade do resíduo. O que nós temos aqui é um Q quadrado muito maior do que o número de graus de liberdade do resíduo. Indicando o quê? Que eu tenho superdispersão, né? Vamos lembrar daquele gráfico lá atrás. Cadê ele? Aqui. Veja, a superdispersão está, né, desenhada aqui. É claro que lá eu tenho já alguns preditores, né? Mas veja que mesmo com alguns preditores sobrou superdispersão, que é essa situação aqui. Eu tenho mais zeros do que devia em relação à distribuição e eu tenho menos valores intermediários e mais valores extremos. Então, né, isso significa, né, do ponto de vista, né, da variabilidade do modelo comparada com a variabilidade da distribuição Poisson, que eu tenho mais variabilidade nos meus dados do que se espera que tenha com a distribuição Poisson. Como é que a gente resolve isso? O bom desse problema é que ele tem uma solução fácil, rápida, de baixo custo, que não dói e que não atrapalha. Então, eu indico para o Stata, com esse Rzinho aqui de R de robusto, que eu quero que ele use um erro padrão robusto na hora de fazer as contas de precisão, de significância, etc. A variabilidade da Poisson, né, original, aquela que está amarrada à distribuição Poisson, ela é corrigida em função da variabilidade observada dos dados. Isso é uma estratégia já bem antiga que foi proposta por um cara chamado Huber. E a matemática do negócio é complicada e o que acontece é que na hora da estimativa do modelo se enfia uma matriz de correção lá no meio do caminho que usa a informação da variabilidade observada. E aí, o que acontece? Aqui está a variabilidade original que eu tinha sem corrigir e aqui a variabilidade corrigida. Então veja que em cada caso o erro padrão aqui robusto é maior do que o erro padrão sem correção. Então se a gente olha, né, aqui na tabela, o que acontece? Eu tenho, nos casos mais extremos, né, um aumento da ordem de 32% no erro padrão, quando eu corrijo a variabilidade. Em alguns casos ela é menor, 16%, 17%. Então veja que cada coeficiente do modelo é impactado de uma maneira um pouco diferente. E com isso eu, então, corrijo essas estimativas de precisão, né, de forma que eu não estou, sendo, vamos dizer, otimista demais na hora de avaliar a precisão e na hora de calcular os meus valores P. Porque veja, se o erro padrão ele aumentou, isso queria dizer que usando a variabilidade original da distribuição Poisson, eu estava subestimando o erro padrão, ou seja, o meu intervalo de confiança ia ser mais estreito do que deveria ser e os meus valores P iam ser menores do que eles deveriam ser. Então, né, isto é modelo Poisson, regressão Poisson,
usada para dados que não têm tempo, né, que não levam em conta o tempo.